Pessoal, bem-vindos a mais um GoBrax Academy. Me chamo Leandro, eu sou coordenador de novos negócios dentro da GoBrax e hoje eu estou com um convidado especial, Luiz Gustavo Neri. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tranquilo. Gustavo, conta pra gente um pouco da tua história, como é que tu começou lá de piazinho, foi vindo e hoje até chegar à direção aí de uma transportadora muito conceituada no mercado. Isso. A história ela começa com meu pai, na verdade, então eu brinco que eu nasci na boleia de um caminhão, porque desde que eu nasci meu pai já era caminhoneiro, foi durante mais de 25 anos nas estradas, e então eu cresci durante toda a minha infância, adolescência, cuidando junto com o pai do caminhão, viajando com ele em alguns momentos de férias e tudo mais, e aí começou a nascer aquela paixão pelo transporte. Né? E o meu pai ele sempre teve o sonho de abrir a própria transportadora, e isso é um sonho de muitos transportadores no Brasil, de muitos caminhoneiros, e ele falava então desde criança, que eu era criança, filho, um dia nós vamos ter a nossa empresa. E eu acreditei no sonho dele, comprei essa ideia junto com ele, e quando eu tinha aproximadamente 14 anos a gente fundou a Rodoneri. E aí desde então, desde o primeiro dia da empresa eu tô com ele ali. Então eu já estava antes, quando tudo ainda era um sonho, Sim. e hoje alimentando isso no dia a dia junto com ele. Cara, como é bonito ter essa história, né, de você estar junto da família, poder construir algo junto. Normalmente a gente sempre tá trabalhando para alguém, tentando, e tu tem aquele sonho, né, e o teu pai correu atrás e construiu uma empresa de sucesso. Mas agora me fala um pouco mais como que foi o teu trajeto dentro da empresa, né, os pontos que você passou, teus aprendizados, até chegar a diretor comercial, né? Isso. Eu digo assim, que a Rodoneri, a nossa empresa, ela foi minha primeira e única experiência profissional, porque eu amadureci, eu cresci profissionalmente dentro da própria empresa. Então, como eu comecei muito cedo, com 14 para 15 anos ali, eu tive que me desenvolver, eu ainda estava no ensino médio na época, e fui buscar conhecimento fora, fui buscar fazer faculdade, entrei para as entidades de classe também para entender um pouco mais o setor, para criar esse network, para criar esse relacionamento, e dentro da empresa, ainda mais quando é uma empresa pequena, você passa por diversas áreas. Então, no início de tudo eu era no financeiro, cuidando da parte financeira, depois eu fui para a parte operacional, e hoje eu me encontro na parte comercial. Então, conheço um pouco de cada área dentro da empresa e que isso traz uma bagagem hoje para o dia a dia, até mesmo para você conversar com o cliente, para você poder oferecer o seu serviço, né, e para você entender quais são as dores e as necessidades do cliente no mercado. Legal. Luiz, isso é muito importante e eu acho que isso deveria acontecer com quase todas as empresas, sabe? Você vir entendendo um pouco de cada área, né? Fazer aquele role play que a gente chama, né? Poxa, eu vou passar uma semana aqui com o pessoal de relacionamento, eu vou passar para ter o entendimento, que às vezes você é contratado, principalmente no transporte, que é muito dinâmico, você vai para tua área e ali tu foca e às vezes fica, e às vezes tu vai, poxa, preciso falar com o cara, e não tem todo o conhecimento. Isso ajuda o profissional a se desenvolver também, né? Mas fala um pouco também agora da Rodoneri. Qual que é o core business da Rodoneri? O que vocês fazem hoje? Conta um pouco pra gente, por gentileza. A Rodoneri, eu digo que o segmento de transporte ele é muito amplo. Né? Então, assim, nós temos dentro do segmento de transporte vários nichos. Então, temos desde a carga lotação, carga fracionada, carga excedente, carga, né, projetos especiais, enfim. E a Rodoneri, ela atua na parte do comércio exterior. Então, nós somos uma empresa de carga lotação, trabalhamos com a carga lotação voltada principalmente para containers e mercadorias de forma geral, mas com especialidade no comércio exterior. Então é onde a empresa nasceu, onde está o nosso core business hoje. Temos algumas outras operações também, como o armazém. Então o armazém ele é um pouco mais recente dentro da nossa estrutura. Né? Nós iniciamos pelo transporte rodoviário, e aí como nós atendemos esse mercado portuário, foi surgindo ao longo do tempo essa necessidade de oferecer algo a mais para os nossos clientes. Que era o que, muitas vezes, você armazenar um container dele porque não tinha janela no porto para entrega, e que isso tem sido um problema atual e recente. Nos portos do sul, então, nem se fala, mas eu digo a nível mundial, até os portos estão superlotados. Então, assim, você hoje não faz mais só o transporte. Você faz o transporte e você oferece uma solução logística para o cliente de armazenar aquele container até que tenha janela no porto para entregar. E isso muitas vezes leva 10, 15, 20 dias após o carregamento. Então, você tem que dar esse plus para o cliente, porque hoje, se você oferece só o transporte, ele precisa de um outro player
para atender essa outra ponta. E aí vocês fazem toda a cadeia para que possa ter o atendimento até a hora do embarque dele no navio. A partir do momento que a gente entrega no porto, é a responsabilidade do embarque, que acaba sendo do próprio terminal portuário. Mas nós fazemos, então, desde a coleta do container, né, se for importação, a coleta dele cheio no porto, levamos para o cliente e aí fazemos a devolução do container vazio, que também tem sofrido com questões de janela. Então, às vezes, você também precisa armazenar esse container, mesmo que vazio, na tua base, para esperar uma janela. Ou, muitas vezes, a exportação, onde você coleta o container vazio, vai até o cliente, faz o carregamento, que a gente chama estufagem no cliente, volta com ele, faz o pré-stack, que é você ficar com esse container armazenado por um período, para depois entregar assim que tem a janela no porto. Legal. E vocês fazem todo o Brasil? Fazem a região sul? A nossa especialidade hoje é a região sul. É a região sul. Isso. Então, assim, a gente sempre diz iniciando ou terminando na região sul. Porque nós temos clientes, por exemplo, que importam por Paranaguá e levam para o Mato Grosso do Sul, Goiás, até mesmo Rondônia. Então, desde que a entrada ou a saída seja pelo sul, a gente consegue dar atendimento. Legal, legal. Luiz, qual que é a maior dificuldade no teu ramo de transporte hoje? Eu acho que assim, a burocracia, eu diria, entre os players, porque o comércio exterior, querendo ou não, ele acaba sendo muito burocratizado por muitos órgãos anuentes, né? Então aí a gente existe, por exemplo, a Receita Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura, e muitas vezes o cliente ele não consegue entender que a carga dele está atrasada por um procedimento aduaneiro, por uma questão, entendeu? Então assim, e a gente tem sofrido no comércio exterior, desde a pandemia, na verdade, eu digo que as coisas não se encaixaram mais. Então a gente teve na pandemia ali uma recessão, depois teve o pós-pandemia um boom, onde os fretes marítimos subiram assustadoramente. Então, por exemplo, você tinha fretes que iniciaram, que antes custavam da China para o Brasil, por exemplo, $1.500, $2.000. No momento de pandemia, aquilo subiu para $7, $8, $10.000. E o prazo também aumentou muito. O prazo aumentou muito. E aí ele começou a descer no pós-pandemia. Começou a retornar um pouco aos patamares iniciais e agora voltou a crescer novamente exponencialmente. Por conta do quê? Por conta das guerras, por conta da alta do dólar, instabilidade política mundial. Então, assim, você tem todas essas ameaças externas à organização, que isso reflete no dia a dia, atrelado, quando a mercadoria chega aqui, aos órgãos anuentes. Perfeito. Então, a gente tem todo esse cenário externo e mais essa burocracia no nosso mercado interno também. Beleza, agora eu tenho uma pergunta, que a gente vai entrar na parte comercial, né? Então, que é aquilo que a gente se propôs aqui a trazer o Luiz. Como que a tua empresa lida com os clientes que buscam reduzir os custos médios, né, sem comprometer essa qualidade? Você comentou que a gente teve o boom, né, a gente está ainda tentando alinhar isso, e a gente sabe, eu venho também do mercado de transportes e eu sei que o cliente ele sempre quer prazo e qualidade. Preço, prazo e qualidade. Isso, é o tripé, né? E dificilmente tu vai conseguir atender os três. Sim. Né? Se você quer prazo, você não vai ter preço. Né? Então, e como é que tu faz esse equilíbrio, né? Como é que tu consegue montar e equilibrar uma tabela de frete? Até já engatando numa outra pergunta, quais os custos que normalmente tu utiliza para poder compor essa tabela de frete para o teu cliente? Bacana essa pergunta, né? Até porque é um grande desafio nosso transporte, como você falou, equalizar esse tripé, equilibrar isso. E dentro da Rodonery hoje eu tenho uma filosofia que eu digo assim, eu não quero ser reconhecido pela mais barata. Porque se a gente for reconhecido pelo mais barato, a gente está perdendo qualidade, né? E a gente não está dando talvez um prazo que o cliente deseja ali. Então, eu prezo muito pela qualidade do cliente, por atender a solução dele, que vem um pouco de encontro com o que a gente falou, com relação, hoje não só ao transporte, como você oferecer o armazém, como você oferecer outras soluções. Toda a cadeia para ele. Né? Exato. E para isso a gente sabe que existe um custo. Né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que no transporte, custo diesel é o principal custo, você tem a folha de pagamento, ainda mais com as mudanças recentes de jornada e tudo mais, e você tem vários custos, sejam diretos ou sejam indiretos, para você compor toda a tua estrutura tarifária para o cliente. Então hoje o que a gente preza muito? E claro que a gente nos últimos anos tem investido também muito em tecnologia, porque a tecnologia ajuda a gente a otimizar custos. Perfeito. Então a gente entender um pouco mais aonde a gente consegue otimizar esse custo, cortar algum custo, né? Existe até aquela frase que custo é igual unha, a gente precisa cortar todos os dias. Então é um trabalho denso que a gente precisa fazer dia após dia para que consiga obter uma vantagem e mostrar isso para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que
tomar muito cuidado para que isso não perca a qualidade. Então, assim, e que a gente atenda a necessidade. Por quê? Hoje, muitas vezes, o que eu vejo, principalmente no nosso segmento do comércio exterior, né, falando de transporte, mas voltado para o comércio exterior, são empresas que muitas vezes elas formatam uma precificação para o cliente, mas elas não deixam claro o que está naquela precificação. Exato. Então, assim, e aí você acaba comparando coisas quando você está negociando com o teu cliente totalmente diferente. Né? Então, eu vejo muita empresa, por incrível que pareça, que não tem a contratação dos seguros obrigatórios. E quando você expõe isso para o teu cliente, o cliente fala, não, às vezes você está mais caro. Tá, mas o que nós estamos comparando? Nós estamos comparando a mesma qualidade, a contratação de todos os seguros, o que está te dando de prazo de free time na descarga, na carga e assim por diante. Então, assim, nós precisamos comparar as mesmas coisas. E eu vejo que, às vezes, a gente precisa ser até meio que um educador do nosso cliente, de ensinar ele a ler a proposta. E muitas vezes ele não tem culpa também, ele não é do ramo do transporte, o transporte ele é complexo. O papel dele é outro, né? Exato. Ele precisa reduzir o custo para a empresa. Ele chega para o comprador e diz, cara, ó, eu preciso reduzir X% no frete. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o Luiz lá, vamos conversar sobre a tabela. E é exatamente esses custos, como, por exemplo, pedágio, seguro. Então, é como tu disse, às vezes a gente tem empresas que não cobram seguro, mas se der qualquer problema na carga dele... A responsabilidade, né, que quem está contratando assume. Então, assim, eu vejo muitas vezes, já peguei, juro para você, diversas assim, propostas, onde diz seguro somente a ICTRC, que é só o de acidente, não coloco de roubo, agora nós temos a obrigatoriedade de terceiros. Então, assim, obviamente que aquilo vai ficar com um custo mais atrativo, chamar a atenção do cliente. Só que aí a gente precisa explicar para o cliente e falar, não, nós temos uma legislação específica para isso, onde nos obriga que a contratação seja dos 3 seguros atualmente. Então, para isso existe um custo. Então, aí quando a gente fala em diferença de preço, o que vale mais? Você pagar um pouquinho a mais, mas ter a garantia que tua carga está 100% segurada, ou o risco que você vai colocar uma carga muitas vezes de 500 mil, 1 milhão na estrada sem essa contratação. Né? Então... e faz todo sentido. Eu venho do mercado de transporte também, né? Antes de entrar na GoBrax, eu era do transporte. Então, realmente, o frete que eu vendia era o mais caro. Esse era o ponto. Pô, cara, mas eu tenho prazo. Entendeu? Hoje, porque o que acontece hoje? Dentro da logística, você não tem mais, você trabalha com armazenagem porque você faz internacional. Mas dentro do mercado doméstico, dificilmente alguém vai ter estoque. Estoque é dinheiro parado. Então, cara, o tempo que você vai levar para um outro concorrente entregar 5, 7, 10 dias, 2 dias eu te entrego lá, mas eu cobro por isso. Sim. Né? Então a gente tem que, o cliente ele tem que entender esse equilíbrio. A gente sabe que como consumidor, você também iria da mesma forma. Cara, claro. Eu quero preço, prazo e qualidade. Né? Mas dificilmente a gente vai ter. Né? Ainda mais a gente sabe que, e eu acredito que isso tem mudado um pouco. Eu acho que a concorrência ela está muito mais forte, né? Então, você às vezes tem que abrir você continua com a tua qualidade, mas às vezes tem que abrir mão de centavos. Você sabe melhor do que eu que centavos vão decidir um negócio. Sim. Dependendo do bid que você vai participar, ou seja, de uma tabela de frete. E é bem isso que a gente vem de encontro, né? O que a gente precisa economizar para ter essa gordura, para que no final eu possa ter essa margem que a minha concorrente não tem. Né? Então, e aí é onde entra a tecnologia que você comentou. Cada detalhe dentro da tua operação, ela importa. Sim. Pneu, o quilômetro rodado, o diesel, o motorista, a diária, enfim. Tudo isso é que o cliente não entende que isso tudo compõe uma tabela de frete também. Né? Então, eu disse, poxa, como é que eu monto uma tabela de frete? Né? Depois a gente pode entrar mais nisso para quem está começando agora, que, poxa, eu quero montar uma transportadora, vou cobrar X. Cara, não é assim, né? Tanto que transportadora, a gente comenta que, tu já deve ter escutado isso, ela quebra com um barracão cheio. Sim. Ela não quebra com um barracão vazio. Sim. Justamente por isso, poxa, eu vou fazer aqui, ó, menos que eles estão fazendo lá na Rodonéria para pegar o cliente do lugar. E aí, meu amigo, eu consigo atender? Exato. Tem que ter esse cuidado, né? Mas, normalmente, qual a estratégia que tu usa hoje para fidelizar o teu cliente, né? Eu sei que tu faz toda a cadeia, que é importantíssimo, mas qual que é aquele detalhezinho mais, poxa, eu consigo fazer isso? Claro que negócios são negócios, mas o que tu pode fazer de diferente para atrair esse cara, né? Hoje em dia, de repente é uma dica que tu pode dar para quem está nos assistindo e está começando agora. O que eu costumo dizer, sabe? A gente precisa mostrar o valor
do nosso serviço para o nosso cliente. Então, eu entendo que ele se torna cada vez mais parceiro nosso no momento em que ele entende que você também está sendo parceiro dele. Então, eu acho que é uma relação ganha-ganha. Toda negociação e toda parceria, ela precisa ser bom para ambos os lados. Exatamente. Então, assim, a gente procura ser muito flexível em muitas situações. Então, seja no momento de uma negociação, seja no momento de uma coleta, seja no momento de quando ele passa uma programação, às vezes, logo após o horário de corte. Será que não dá para flexibilizar? Será que não dá para a gente entender, se colocar? Eu acho que é você ser empático. A gente fala muito em empatia hoje, e empatia, quando ele fala só, parece que de pessoa para pessoa, mas quem está nos contratando é uma pessoa. Por mais que seja uma empresa, é uma pessoa. Então, eu preciso me colocar também no lugar desse contratante. Por que será que ele enviou a programação fora do horário de corte? Será que hoje eu não consigo flexibilizar para ele? Será que eu não consigo abrir uma exceção? Então, assim, a gente sempre procura isso, seja no nosso time comercial, seja no nosso time operacional, procura se colocar no lugar do cliente e entender, principalmente quando há uma dificuldade. Quando está tudo bem, as coisas fluem. Mas o cliente ele vai perceber o teu valor no momento de dificuldade dele. Quando ele se depara com uma dificuldade, ele vai ver se você realmente é parceiro dele ou se você é apenas mais uma transportadora no mercado. Exato, é mais um vendendo para ele. Exatamente. Isso é muito importante, porque a gente trabalha em sistemas de parceria. Né? Cara, hoje eu posso, porque quando tu falar um não para ele vai ter, realmente ele não consegue. Exato. Né? E eu acho que eu acrescentaria nisso que você comentou, o pós-venda. Sim. No transporte, você não vende, de repente, para alguns vai parecer estranho, mas você não vende o frete, você vende a informação. Perfeito. Tá? Porque eu preciso saber, no momento que você foi lá e coletou minha mercadoria, cara, para mim não me importa se vai passar por A, B, C ou D. Eu preciso que chegue no ponto que eu contratei, né? Quem está contratando, imagina isso, ó, eu vou contratar Curitiba, eu vou entregar lá em Manaus, eu vou pegar um caminhão aqui, ele vai direto para Manaus e vai entregar, e nem sempre é assim, né? Ele passa por uma cadeia. Só que quando eu precisar da informação, poxa, onde é que tá? Porque o meu cliente lá solicitou a informação, eu acho que isso é muito importante também, isso é uma visão que a gente tem que ter, transparente, para dizer assim, cara, ó, tua mercadoria tá aqui, tua mercadoria não tá aqui, então isso é legal também. Eu acho que o pós-venda no transporte, ele é muito importante. Hoje eu digo assim, que a gente não vende transporte, a gente vende informação. Exato. Né? O transporte, na verdade, a logística é isso. Porque o cliente, ele quer que você colete e entregue, e ele não quer buscar a informação. A informação tem que chegar até ele. Então, assim, ele não tem que ficar perguntando onde está a minha carga. Ah, deixa eu entrar no portal e ver aqui. Essa informação tem que vir de uma forma automática para ele. Exato. Por quê? Porque ele também precisa gerenciar o tempo dele. Então, se ele contrata um prestador de serviço no qual ele precisa buscar informação o tempo todo, algo está de errado. Por que ele está contratando aquele cara? Então, essa informação tem que chegar até ele de uma forma sem necessariamente ele estar pedindo isso e, obviamente, ele entender, puxa, ó, legal, eles estão entregando dentro do prazo. Obviamente, eu digo, no transporte vai haver atraso? Óbvio que vai, né? Porque a gente tá suscetível a variáveis diversas, acidente, obra... É clima, é tudo. É clima, enfim... Então, assim, obviamente em algum momento ou outro vai acontecer, mas se você já se antecipa e fala para ele, olha, sua carga estava prevista para chegar amanhã, mas não vai chegar amanhã por conta disso, vai chegar depois da manhã. Ele sabe, vai estar tudo bem. Agora o problema é se chega amanhã, aquele cliente dele questiona, ó, a mercadoria que estava prevista para chegar não chegou. Exatamente. E aí ele precisa ir lá e correr atrás da informação. Então esse pós-venda, ele é, na verdade, hoje não é mais nenhum diferencial, ele é uma obrigatoriedade, ele é mandatório. E tu alimenta o saque dele. Né? Então, você passa a informação para o saque, porque quando o cliente lá na ponta perguntar, isso é muito forte no e-commerce. Exato. É que você tem que trabalhar, o cara comprou, quer saber onde é que tá. Ó, Luiz, eu não vou conseguir te entregar hoje, aconteceu isso, aquilo. E quando o cliente ligar e diz, olha, aconteceu isso com essa mercadoria, a melhor coisa que tem. Sim. Porque senão ele fica vendido. Exato. O cliente liga e diz, cara, eu vou ver. Cara, a gente sabe que principalmente comercialmente falando, o cara que vai falar isso já perdeu a credibilidade. Exato. Entendeu? O cara que chegava e dizia, cara, eu vou ver porque não sabe onde é que tá e não tá confiando no que ele vende. Mas me diz uma coisa também, Luiz, você também negocia frete internacional ou só doméstico? Só nacional. Só nacional. A gente atende toda essa cadeia do comércio exterior, da importação e exportação, mas muito com as empresas, os embarcadores diretamente ou com os operadores logísticos internacionais. Então, agentes de carga internacional, despachantes aduaneiro, trade, e assim por diante. Então, a gente só faz a parte nacional, mas desses players que também atende o frete internacional. O frete internacional, perfeito. Somos uma parte da cadeia. E hoje, você comentou desse boom dos navios, né, de prazo e tal, e agora está começando a melhorar,
ou é os nossos portos que estão tendo dificuldade agora? Não, na verdade, eu já confesso que estou ficando confuso, está melhorando, está piorando. Tá. Porque a gente tem vivido semanas um pouco melhores, semanas piores. Semanas um pouco melhores, semanas piores. Então, assim, o que tem acontecido? O cenário internacional está bem caótico, principalmente quando a gente fala do comércio exterior, por conta da guerra de Israel. Então, aquela guerra está impactando muito a rota dos navios que antes saíam, por exemplo, da China, ali da Ásia, com destino à Europa e passavam pelo Canal de Suez. Eles não estão mais conseguindo fazer, em grande parte, essa rota por conta dos ataques. Entendi. Então, eles estão tendo que descer pelo sul da África, contornar a África para chegar à Europa. E isso está fazendo com que o prazo médio, então, os transit time desses navios, eles levem muito tempo. Então, o tempo de trânsito deles, que antes, por exemplo, saíam da Ásia, paravam na Europa para algum transbordo, alguma coisa e vinham para o Brasil, era em média 30, 35 dias. Hoje estão levando 55, 60 dias. Isso está tendo um custo a mais? Sim, os fretes já subiram, já estão na casa de 7, 8 mil dólares, já tinha retornado para sua base de 1.500, 2 mil dólares, 2.500, né, alguns meses atrás. E desde então, desde o início da guerra, isso tem se intensificado, agora mais nos últimos meses, as peças desse jogo não estão se encaixando, porque, por exemplo, o navio ele tem que trabalhar com uma escala, assim como o avião. Sim. Então, ele tinha uma escala para chegar aqui em 35 dias, ele não chegou. Ele foi para daqui 55. Só que aí, 55 já não tem mais janela, porque já tem outro que já estava naquela janela. E aí começa a fazer uma bagunça. E isso não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo no cenário mundial. Então, assim, está havendo um congestionamento mundial de vários portos. Então, no Brasil, obviamente, a gente já tem uma infraestrutura um pouco mais precária em relação a outros países, mas a gente vê o mesmo se repetindo nos Estados Unidos, a gente vê o mesmo se repetindo na Europa e o mesmo se repetindo, inclusive, na China. Então, tá bem congestionado. Tá bem parecido com o que aconteceu no início da pandemia. Parecido, não sei. Na pandemia, eu diria que o que aconteceu num primeiro momento foi a redução significativa dos volumes embarcados. Então nós tivemos sim uma queda e os navios estavam saindo com espaços muito ociosos. E aí toda aquela demanda represada começou a vir em um único momento. Então eu não diria que foi o mesmo movimento, porque naquele momento estava faltando espaço nos navios, mas os navios não estavam omitindo as escalas. Agora o que está acontecendo não é só uma questão de espaço, é uma questão de omissão. Então, quando a gente fala omite, é porque ele, por exemplo, ele chega em Santos e a próxima escala é Paranaguá. Mas não tem janela de atracação em Paranaguá, então ele desce para outro porto e a carga que ficaria em Paranaguá vai embora. Aí tem que esperar o navio retornar para deixar. Então, hoje o grande problema não está, né? Claro, a gente também está sofrendo com questão de espaço, mas o grande causador de tudo isso não é o espaço, e sim as omissões. Entendi. E vocês fazem, fora o marítimo, o aéreo também? As coletas nos aeroportos também. Nos aeroportos também. Isso. E a ideia do aeroporto tu entregar no cliente, ou tu faz um outro trânsito? Como é que você faz? Não, a operação em si ela é parecida. O que muda, vamos dizer assim, do aéreo e do marítimo, obviamente? O aéreo você está falando de volumes menores, então geralmente cargas de maior valor agregado e mais compactas. Enquanto no marítimo são cargas geralmente de um valor agregado um pouco mais baixo e cargas que geralmente são volumosas e assim por diante, por isso acabam vindo em container. Né? A ideia ela é a mesma da importação e exportação. Então assim, nós temos clientes, mesmo embarcadores, que eles trabalham nas duas frentes. Então, por exemplo, ele traz a matéria-prima dele pelo porto, aonde ele traz, às vezes no mesmo embarque, 5, 6, 10 containers, e às vezes ele traz uma pecinha de reposição para uma máquina pelo aéreo, porque aquilo não vai lotar um container, obviamente, vai levar muito tempo para chegar. E eu trabalhei 11 anos em uma companhia aérea também, na parte de carga, né, de logística. Então, eu sei que é um mercado também muito restrito, por condições da IATA, o que eu posso carregar, o que eu não posso carregar, e também isso tem e o custo ele é muito alto. Sim. Tá? Você ganha prazo, é aquilo que a gente falou. Eu ganho prazo, mas aí tudo vai dar urgência, que nem se pô, já tem uma peça que está com uma máquina parada, que está me custando X reais por hora, então compensa eu ter esse frete, diferente de eu ter essa questão do navio também para fazendo essa operação, né? Trazendo agora mais uma parte mais técnica, agora voltada para a Rodonery, né? Como é que vocês estão lidando com essa questão do ESG?
dentro da Rodoneri. Bacana. Então a gente até teve um podcast que ainda vai entrar no ar sobre o assunto, mas como é que vocês estão lidando com isso também dentro da Rodoneri? Bacana. Então, assim, é bacana até essa pergunta, porque atualmente eu estou participando até da comissão ESG do SETCEPAR. Perfeito. E o nosso grande movimento, e até eu me incluo nessa, é como você trazer esse movimento ESG, principalmente para as pequenas empresas e médias. Porque a gente já via um movimento legal das grandes empresas focadas nisso, mas você vê ainda uma certa, eu não diria talvez resistência, mas uma certa talvez dificuldade de você implementar. Então, assim, a gente precisa começar por pequenas ações, é o que a gente tem feito lá na Rodoneri. Então, por exemplo, a gente faz parte do programa Despoluir, a gente tem feito muitos treinamentos de conscientização, e o que muitas empresas e transportadoras às vezes não olham é a direção consciente do motorista. Então, às vezes você precisa olhar que você não precisa fazer algo tão diferente, você não precisa inventar moda. Se o teu motorista estiver bem treinado e ele fizer uma condução consciente, uma direção consciente, ele vai estar economizando combustível e, obviamente, ele vai estar contribuindo como um todo. Então, uma outra estratégia que a gente tem utilizado, né, e isso, obviamente, muitas empresas já fazem, mas para o nosso segmento de comércio exterior é um pouco mais novo, é buscar a otimização do container. Porque o que acontece? Quando você trabalha com um container, você muitas vezes roda um trecho da viagem com ele vazio. Então, dando um exemplo na exportação, se eu preciso coletar uma mercadoria que fica em Cascavel, no Paraná, eu preciso coletar ele vazio em Paranaguá, eu vou com ele vazio até Cascavel, carrego e volto com ele cheio. E aí, então a gente tem buscado, e isso obviamente você não consegue fazer, porque existe uma questão aí também de negociação, porque você não pode usar o mesmo container de um cliente para outro, a não ser que você consiga junto com o armador, então você precisa entender umas questões de embarque e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu conseguir casar um cliente que na rota de ida é uma importação, por exemplo, ele é o mesmo armador que o cara que vai voltar, da mesma empresa que vai voltar, eu posso reutilizar. Então eu consigo fazer isso sistemicamente por um portal que os armadores disponibilizaram. Então a gente tem buscado muito isso também, por quê? Porque aí a gente não tem o veículo rodando vazio, ele está indo carregado e ele volta carregado. Então, é uma estratégia que a gente tem buscado muito entender também com os clientes e até mesmo nosso time comercial tentar casar isso. Porque a gente diminui e muito, você diminui praticamente 50% desse veículo rodando vazio. E é muito interessante, outro dia eu estava conversando com a Josana, conhece a Josana? Lá do SETCEPAR? Sim. Então, ela que me puxou para o comitê ela SG. Ela que tá com a carteira do SG, né? Ela que me puxou para Legal. isso. Então ela disse, cara, são detalhes que às vezes a transportadora... É que quando você fala ESG, parece um nome estranho para quem é pequeno. Sim. Poxa, isso vai me custar dinheiro, eu vou ter um gasto X. Não, às vezes você já começou a fazer o ESG, você tem aquele controle de ESG, só que você não sabe o que é. Sim. Né? Então isso, é importante, é legal, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na SETCEPAR com os transportadores, né, trazendo esse conhecimento, moldando esse cara para que ele possa, porque a gente sabe que isso é uma exigência de mercado, que daqui a pouco todo mundo vai ter que ter um controle, né? Então, se esse cara não se preparar agora, os outros vão vir, com o perdão da palavra, e vão passar por cima. Você não vai ter margem para entrar numa concorrência, se você não controla. Você não vai conseguir nem entrar numa concorrência, né, se você não tem esse controle. E eu até fazendo um adendo, às vezes a gente fala muito no ESG e a gente sempre leva para o lado ambiental, a grande maioria das vezes. Exatamente. É o que quando fala ESG, a maioria do pessoal cara, é meio ambiente. Exato. Mas a gente não pode esquecer que existe o lado social e o lado da governança também dentro do ESG. Então, assim, nós que somos empresas familiares, e eu vejo isso uma grande responsabilidade, principalmente minha enquanto segunda geração, de você fazer esse processo de sucessão bem feito, porque o ESG também vai passar pelo processo de sucessão. Então, assim, você criar políticas de governança, você criar políticas que essa sucessão seja bem feita. Porque de nada adianta você, às vezes, só olhar para o meio ambiente, só olhar para o lado social, e se você colocar em xeque a sucessão da empresa. E a sucessão, principalmente na empresa familiar, ela é muito sensível. Ela precisa ser feita de uma forma muito cautelosa, porque senão você coloca em xeque e aí você começa a afetar todo o resto. Porque aí, se a empresa ela não começa a ir bem, você começa a colocar os próprios colaboradores em xeque, as famílias, e aí você começa a afetar o lado social. Então, o lado da governança muitas vezes é deixado um pouco de lado, mas ele é muito importante dentro dessa pauta ESG também. Legal. E você também faz parte da Conjovem, né? Isso. Conta pra gente um pouco o que a Conjovem está fazendo de diferente no mercado, o que a gente pode esperar da Conjovem a curto, médio e longo prazo.
legal essa pergunta até logo após dessa fala do SG, porque a Conjovem é justamente isso, preparar a sucessão. Então, quando a Conjovem foi criada, ela tinha, desde o início, o propósito de preparar o jovem empresário, empreendedor, então, em sua grande maioria ali, esses filhos de empresários, para a sucessão, não só das empresas de transporte, como das entidades também. Então, a Conjovem, ela vem desenvolvendo esse trabalho ao longo dos anos. Eu já tive, né, o privilégio de ser coordenador aqui do Núcleo de Curitiba em 2019, e a nossa missão, seja a Conjovem Nacional, ou seja, os núcleos regionais, que hoje são quase 30, acho que mais de 27 núcleos espalhados pelo Brasil, é fomentar, é fazer com que o jovem, ele entenda do negócio, e entenda do negócio tanto para o lado interno quanto para o lado externo. Então, a Conjovem, ela promove visitas técnicas, horas de reuniões, ações sociais também, muito focada, olhando também para esse lado SG, e também olha para o lado das entidades, olha para um lado político. Porque de nada adianta você também só entender a parte interna e você não entender como funciona o mercado, como funcionam as entidades, como funciona a política. Então, a Conjovem, ela vem com esse viés. E a gente vê um amadurecimento ano após ano dos jovens, porque a Conjovem, obviamente, a missão dela é que ela seja ela cíclica ao longo do tempo, então entra pessoas e vão saindo pessoas e vão entrando pessoas novas e aquilo vai se renovando, e esse é o propósito dela. Por quê? Porque a gente tem exemplos claros, como é hoje da presidente do CETCESP em São Paulo, Ana Jarruge, tem o Antônio Ruiz de Cascavel, membros que eram na Conjovem, iniciaram na Conjovem e hoje são presidentes de sindicatos. E também tem as suas empresas. Sim. Então a gente vê esse movimento acontecendo. E a Conjovem, ela vem cumprindo então o seu papel de formar e de preparar esse jovem empresário, seja para o mercado de trabalho, né, para atuar dentro das suas empresas, no âmbito privado, mas também para as entidades. E é importante que isso é como se fosse uma grande escola, né, Luiz? Que tu vai aprender aquilo que uma universidade não vai te entregar. Sim. Né? A troca de experiência que vocês também têm, ela é muito rica. Sim. Porque cada um, você vai ter, depende, o mesmo segmento que o seu, mas tem outro que não. Então você consegue tirar insights que podem te ajudar na tua negociação. Eu acredito que seja, esse é um do que pode acontecer lá dentro, né? Da participação. A gente até teve o pessoal, acho que veio de Videira, acho que foi. O time de Videira lá da Conjovem veio visitar a gente também e tal. Então foi bem legal, cara. Então a gente também tem agora, tá conhecendo mais como é que funciona, para poder participar e levar também o que a gente tem de importante dentro do SG, porque hoje a gente, assim, o nosso foco é trazer economia de diesel. Mas como que eu vou trazer economia de diesel? Né? Eu consigo, através do comportamento do motorista, e alguns pontos eu consigo melhorar para que eu possa, seja meio ambiente, seja governança, para trazer esse resultado para todo mundo. Então, isso é muito legal, a gente tem aprendido bastante também com o pessoal da Conjovem. O que você consegue trazer para a gente hoje, um exemplo da tua área comercial, tá? Para quem está nos ouvindo e voltado também para aquela questão do Sete Separa, aquele cliente que é menor hoje, trazer o teu conhecimento, não precisa ser uma coisa muito detalhada, mas como que você elabora uma tabela de frete hoje para o teu cliente? Certo. A gente comentou, fez um overview ali rápido do que a gente imagina, mas assim, se tu fosse hoje explicar para uma pessoa, dizer assim, meu amigo, hoje, para montar uma tabela de frete, principalmente você tem que olhar esse custo. Se tu puder passar para a gente essa tua experiência. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender a operação do cliente, eu sempre digo. Então, assim, eu até brinco muitas vezes que eu sei formatar preço voltado para container, que é onde, né? Legal. Então, se você me fala, às vezes, uma carga fracionada, eu não sei nem por onde começar. Perfeito. Mas para o container, a gente entende, primeiro tenta entender como funciona e vai funcionar essa operação do cliente. Então, se a gente vai, por exemplo, conseguir otimizar isso que a gente falou, se a gente vai conseguir fazer uma perna e depois trazer ele carregado novamente, se a gente só vai fazer ele uma perna vazia e uma perna de retorno. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender, acho que é o ponto de partida. Então, entender aonde está esse cliente, qual a quilometragem eu vou percorrer e assim por diante. Beleza. E aí eu preciso entender, então, os meus custos, seja os custos diretos, seja os custos indiretos. Então, os custos diretos da operação, obviamente, a gente vai ter o diesel como sendo o principal deles, o pedágio. Nós temos também a questão do caminhão, né, de depreciação do caminhão, e assim por diante, manutenção e tudo mais. E temos os custos também diretos, que aí vão ser relacionados.
Isso é importante também você entender se você vai estar trabalhando com frota própria ou terceiro. Né? Se você estiver trabalhando com terceiro, obviamente, o teu ponto de partida já é o custo terceiro. Se você estiver olhando frota própria, que é isso que eu estava comentando, você vai ter que entender, então, a tua matriz de custos. E aí entender esses custos diretos e indiretos para você poder formatar. E entender também o quanto você espera de retorno nessa operação. E aí você tem que entender, além disso, prazo que você vai ter de pagamento, porque você vai ter um custo financeiro atrelado a isso. Você vai ter que entender se esse cliente ele tem um perfil de bom pagador ou não, porque na adimplência, muitas vezes, às vezes você coloca 10 dias, mas o cliente paga com 50, né? Então, isso também, muitas vezes, impacta no teu negócio. E aí, você vai, então, montando essa matriz, a depender se pelo menos nós fazemos assim hoje lá, se nós vamos trabalhar com a frota própria, trabalhamos com a matriz de custos, entendemos a margem que queremos e chegamos no preço, na composição do preço final. Geralmente fazemos, então, uma composição de frete-peso, né, atrelado a essa matriz, a questão do pedágio, obviamente, repasse, né, porque hoje até é uma responsabilidade do embarcador, o seguro, que seria o frete-valor ali atrelado junto com o GRIS e tudo mais, então sempre um percentual da nota, isso é muito importante também entender as regras de risco que vão estar atreladas àquela operação, porque uma coisa é você transportar uma carga de 100 mil, outra coisa é você transportar uma carga de 1.500.000, exatamente. Então a gente precisa entender isso e quais vão ser as regras de GE impactadas e obviamente a tributação, que a gente não pode esquecer que hoje é uma grande parcela dentro do nosso custo é a tributação. Então, seja a tributação dos impostos diretos, dos impostos federais e dos impostos estaduais ou municipais, a depender do tipo de operação. Então, nós montamos a matriz. Se a gente for trabalhar com terceiro, obviamente, a minha matriz de custo ela é um pouco mais simplificada. Sim. Porque aí o meu custo, ele é direto o custo do terceiro. Aí, claro, obviamente, você vai ter custo com seguro e impostos igual, mas aquela questão do frete peso, ele já passa a ser a questão do terceiro. E hoje, no mercado de transporte, eu vejo que é difícil a gente ter uma transportadora que trabalha apenas com frota própria. Né? Ou ela vai trabalhar com uma matriz mista entre frota própria e agregado, ou frota própria, agregado e terceiro, ou só terceiro. Então, existem inúmeras formatações no mercado. Hoje, como que nós fazemos? Nós trabalhamos com uma matriz tanto de frota própria, agregado e terceiro. Porque, justamente por todos esses problemas que eu discorri aqui, de você ter esses atrasos de navio e tudo mais, eu brinco que é igual um aeroporto. Quando chega o avião, o saguão enche, minutos depois está vazio. E é mais ou menos o que acontece no comércio exterior. Porque no comércio exterior a gente tem prazos muito apertados. Então, quando a carga chega no porto, às vezes você tem 5 dias para tirar ela, 3 dias para tirar. E assim, a carga de todos os clientes chega no mesmo momento. E tu paga multa. Eu acho que se tu não cumprir aquele prazo, você paga uma multa. Paga armazenagens elevadíssimas. Então, assim, é difícil você conseguir ter um planejamento efetivo, porque você muitas vezes também não consegue ter uma gerência sobre o que o cliente está importando. Que é que ele pode demandar de mais tempo dentro do Exato. Porto. Então, assim, às vezes o cliente passa uma previsão, vou ter 20 containers chegando, como já aconteceu inúmeras vezes, nesse navio, e eu tenho mais 10 chegando no outro. Um vai chegar numa semana, outro vai chegar no outro. Legal, você se planeja, mas a calha que aquele que ia chegar numa semana atrasou e chega junto com o outro. Entendi. E aí o que era, digamos, 20, você já passou para 30 containers, e aí você precisa fazer. E isso não acontece geralmente quando acontece, porque aquele navio que estava trazendo carga para um também está trazendo carga para o outro. E aí começa a acumular. Então a gente precisa, quase que obrigatoriamente, ter essa matriz contando com terceiros também. Então eu digo, obviamente, a preferência ela é da frota própria, e é isso que a gente vem investindo ano após ano também, os agregados que são em carretas próprias nossas, mas em algum momento você necessita correr para o terceiro para que você consiga fazer essa gestão rápida e evitar com que gere um custo de armazenagem para o cliente. Porque muitas vezes a armazenagem ela é calculada pelo valor da mercadoria. Então você... E é um percentual alto sobre o valor da mercadoria. Então, às vezes, um dia é 5, 10 mil reais que fica. Então, você está falando isso de um container. Se você deixar 10 containers no porto, são 50 mil. E agora me tira uma dúvida. Quando isso acontece, e você, pelo que eu entendi, você tem que contratar o terceiro ali em toque de caixa, quase. Sim. E aí isso vai te gerar um custo a mais. Como é que tu faz para repassar isso pro cliente? O cliente está ciente disso ou não? Ou tu tem que absorver esse... O que a gente costuma fazer? Por isso que a gente entende muito a operação de cada cliente na hora de formatar esse preço, e também entende
como que vai ser essa matriz de atendimento dele. Então, se eu for aplicar só frota própria, obviamente eu vou ter essa matriz dedicada para ele, e aí se acontecerem situações assim, eu preciso dizer para ele, olha, a nossa formatação de preço desde o início foi formatada para isso, a gente já, na verdade, durante a negociação a gente já estipula isso para ele, e aí se chegar, por exemplo, olha, não tenho, a gente vai explicar, e dependendo do caso, ele aceita um plus, uma taxa adicional para que consiga atender a necessidade dele, ou, dependendo do caso, a gente já tenta trabalhar num formato de proposta que ela navegue pelos dois mundos. Entendi. Então, a gente tenta fazer algumas propostas que ela já navegue. Então, tanto eu otimizando se for usar frota própria, quanto se eu for usar um terceiro. Né? Porque, obviamente, geralmente o terceiro ele te custa mais no frigir dos ovos do que a frota própria. Sim. Né? Porque na tua frota própria, a tua margem ela acaba sendo maximizada, diferentemente do terceiro. Então, a gente tenta fazer uma proposta que ela seja equalizada para os dois mundos, a depender do tipo da operação. Se a gente entende que é um cliente que tem esse perfil de, às vezes, importar muito junto, de importar, sabe, lotes muito grandes, porque às vezes você tem um cliente grande, mas que ele importa lotes bem fragmentados. E tem clientes que importam muita mercadoria, mas em um único lote. Então ela chega sempre de uma única vez. Então aquele perfil de operação, obviamente, muitas vezes eu não vou conseguir atender com a frota, eu vou ter que trabalhar no mundo também com o terceiro. Legal, cara, é uma aula, Luiz, obrigado. E agora me diga o seguinte, como é que tá a questão dos motoristas para você? Tá tendo uma dificuldade de mão de obra, uma mão de obra qualificada? Eu sei que cada segmento a gente tem perfis de motorista, né? Poxa, eu vou trabalhar num granel, eu vou trabalhar num container, eu vou trabalhar num fracionado. E como que tá isso para vocês hoje? Essa qualificação desses motoristas? Eu acho que esse é o desafio geral de todas as transportadoras e eu diria que isso preocupa a mim, principalmente, né? Eu digo até porque meu pai já está passando por esse processo de sucessão, então ele já está um pouco mais afastado do negócio. Mas me preocupa pelo futuro. O que será da empresa daqui 10, 15 anos se a gente já sofre muito dessa mão de obra hoje? Então, assim, hoje a gente tem uma dificuldade extrema de mão de obra na contratação e na qualificação desses motoristas. Hoje nós temos, não posso dizer que não, nós temos profissionais muito bons dentro da Rodoneri, que já são profissionais de muitos anos, mas são aqueles que já estão conosco há bastante tempo. E os novos agora que a gente está tendo muita dificuldade. Entendi. Então, essa estratégia muitas vezes também de você trabalhar com uma matriz onde você não tem a sua frota própria, você também tem agregado, você tem terceiro, vai de encontro um pouco com isso também, porque na nossa visão, pelo menos no nosso segmento do transporte, muitas vezes aquele bom profissional ele acaba adquirindo seu caminhão ao longo do tempo. E aí ele adquire seu caminhão, como já aconteceram várias situações conosco, de colaboradores que trabalharam conosco de CLT por um período, depois saíram, acabaram comprando seu caminhão e retornaram como agregados tempos depois. Então isso acontece na prática, porque o bom profissional ele também quer comprar o seu caminhão, adquirir por uma questão, né, de empreendedorismo ali. Então a gente sente essa dificuldade, a gente tem trabalhado isso não só dentro da Rodoneri, tentado entender isso também dentro das entidades, seja com fornecedores. Então, assim, a gente já viu um movimento, porque todas as empresas que estão ligadas no ecossistema do transporte precisam ter essa preocupação. Né? Então, eu preciso que a montadora também se preocupe, porque se eu não tiver motorista, eu não vou comprar caminhão. Perfeito. Então, a gente tem visto já esse movimento de formação, de buscar diferenciais, e o motorista, eu diria que antigamente você via a profissão, principalmente aqueles que foram, como foi o caso do meu pai no passado, eles tinham um perfil muito mais sonhador, eu quero ir para a estrada por uma questão de liberdade. Hoje é mais difícil você encontrar esse perfil. Então, você tem que entender o que motiva aquele jovem a levar ele para a estrada. Perfeito. Então, assim, hoje você tem outras profissões, e principalmente isso com o advento da tecnologia, que você ganha muito mais dinheiro do que você está longe da tua família. Então, como despertar o interesse daquele jovem de dizer, não fique no mundo da tecnologia, vamos para a estrada. E isso é uma demanda difícil, porque, como você comentou, cara, antigamente, eu lembro que vizinhos, motoristas de caminhão, a gente brincava de bicicleta, dizendo, pô, meu caminhão é um 113, e a minha bicicleta é um 113, e fazia aquela... Cara, hoje em dia você não vê mais isso. Sim. Você não vê mais aquele piá dizendo assim, cara, eu gostaria de ser um motorista de caminhão. Exato. Pô, viajar o Brasil, viajar o mundo, pô, cara, que legal. E tu não vê isso. E aí é o que você falou, muito voltado para a tecnologia.
Porque eu vou ganhar mais dinheiro na Exato. tecnologia, eu vou E realmente ganha. E vai estar próximo da família. Então, hoje, quando eu falo assim, eu comento muito com a minha esposa, eu diz, cara, o cara que é motorista de caminhão hoje, ele tem que ter uma paixão por aquilo que ele faz. Sim. Senão, ele não faz. E isso tem se perdido ao longo do tempo. Infelizmente, a gente tem perdido isso. E aí não é só a tecnologia que atrapalha. Eu acho que o Brasil, vamos falar do Brasil, cara, a gente é a rodovia que é ruim, é tudo sem condição para esses caras, porque assim, a gente entende na empresa que, poxa, eu preciso vender, eu preciso produzir e aquele cara precisa entregar para mim. Só que, cara, qual que é a estrutura que a gente está dando para esse cara? Eu não tô falando como empresa, mas tô falando como país, né? Então, assim, cara, é uma lei que vem diferente, que o cara não pode mais folgar. Antes ele trabalhava X dias e folgava com a família dele, agora fica um pouco mais complicado. Isso já dificulta ainda mais. Dificulta ainda mais. Então, são esses detalhes que estão cada vez espremendo, né, essa laranja para cada... Cara, o que a gente vai fazer no futuro? Vai ter que ter caminhão autônomo para os caras trabalhar? Porque se a gente tiver nessa demanda, só vai cair. Sim. A idade média, se eu não me engano, dos motoristas do Brasil, a grande maioria, ela está acima dos 50 anos. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, está correto. Está acima dos 50 anos, acho que de 50 a 60 anos mais ou menos, que são aqueles caras que seu pai, desculpa, eu não sei a idade do seu pai, mas vai ter 57 hoje. Vem nessa fase e são aqueles caras que fazem por amor. E a idade está cada vez diminuindo mais, né? A questão da quantidade de habilitações no Brasil para esse tipo de transporte está reduzindo muito. Né? E essa preocupação é justamente o que você falou. Realmente, a idade média está entre essa faixa de 50 e 60. Só que esses caras estão saindo, estão envelhecendo, estão saindo desse mundo. Então, a tendência é que reduza cada vez mais a mão de obra disponível. E hoje, como a gente colocou do jovem, essa questão da tecnologia, ele traz não só o fato de ele estar com a família, mas ele está seguro. Hoje, por exemplo, você vai para a estrada, você não sabe se você volta para casa. Exatamente. Entendeu? Você vai dormir, você não sabe se vão roubar a tua carne enquanto você está dormindo. Porque muitas vezes tem que ficar dormindo num pátio de posto. E aí? Então, o Brasil hoje ele não tem infraestrutura. E assim, o que a gente vê muito em países desenvolvidos é a mudança da matriz de transportes. Então, assim, muito mais modal ferroviário e menos rodoviário. E eu digo assim, eu sou do rodoviário, sou um grande defensor do modal rodoviário, mas eu não sou cético em dizer que a gente não precisa do ferroviário. Eu acho que o Brasil é um país de tamanho continental e a gente precisava ter mais ferrovias para tirar esses veículos que fazem, por exemplo, longas distâncias da estrada e trabalhar no modal rodoviário de curtas a médias distâncias. Porque o rodoviário ele nunca vai deixar de existir. Não. Ele nunca vai deixar. O trem ele vai passar por algumas regiões, mas ele não vai chegar até a porta da sua casa, ele não vai... Então, assim, ele sempre vai existir. Só que a gente precisaria ter um investimento maior na infraestrutura brasileira, seja, né, nessa infraestrutura das estradas, seja na infraestrutura, por exemplo, para pernoite, e também nas ferrovias. Porque hoje, por exemplo, como foi o caso que já aconteceu, você pega caminhões saindo, por exemplo, de Porto Alegre e indo para Manaus, indo para várias regiões. Então, assim, além não só da questão de roubo, você tem acidente que aumenta consideravelmente, sim, a exposição e o tempo de viagem. Que aí, hoje, quando você vai contratar um motorista urbano, é muito mais fácil do que você contratar um motorista para ficar 15, 20 dias, sim, fora de casa. Então tem essa questão também. Se a gente tivesse essa matriz de transporte com um modal talvez ferroviário mais sendo incentivado, a gente talvez tivesse, ao longo dos anos, uma melhora nessa composição. Mas hoje, eu acho que não tão cedo a gente consegue imaginar isso. Se é uma briga já para alinhar uma ferrovia, já é uma briga, tá imaginando? A ideia é muito boa, né? Mas eu acho que isso impacta muito no resultado que a gente tem da questão dos motoristas. Mas, em contrapartida, eu também acho o seguinte, que aquele cara que se qualificar como motorista de caminhão, ele tem muito a ganhar também. Sim. Entendeu? Se você for um bom motorista, você entender do negócio, saber o que você está fazendo, há uma possibilidade de você ganhar muito dinheiro. Sim. Porque o mercado de motorista vai diminuir. Sim. Então, se tu for um bom profissional, é como empresa. Se você é um bom executivo, lá fora tá cheio de empresas querendo você e querendo pagar bem. Sim. Né? Então, eu acho que uma comparação seria mais ou menos isso é um movimento que já aconteceu, por exemplo, em outros países, como é o caso do próprio Estados Unidos, onde hoje você tem uma mão de obra para motorista muito bem valorizada.
justamente por conta dessa falta. Então, a gente vai chegar num momento em que essa curva vai começar a subir exponencialmente e, obviamente, esse cara ele vai ser muito bem remunerado. Porque vai chegar num ponto que a escassez vai ser tamanha, que você ou vai pagar muito bem para esse cara, ou você não vai conseguir fazer o teu negócio funcionar. Exatamente. E é uma cadeia, né, Luiz? Se eu tiver que pagar mais para ele, alguém vai ter que pagar essa conta. Sim. Entendeu? Então mas isso é uma história que vai longa. Mas a gente já está caminhando pro nosso final de podcast. E agora eu quero saber do Luiz. O que motiva o Luiz? Olha, eu sou um cara que gosto muito de ver as coisas acontecendo. E eu sou um cara muito ansioso muitas vezes. Talvez isso não seja tão bom em algum momento. Mas eu sempre falo que eu entrei para o transporte, vindo com toda essa história do meu pai, ele que me trouxe. E eu tenho muito essa missão e carrego comigo de mudar o nosso setor. Então, mudar para melhor. Eu sei que sozinho não vou fazer nada, mas eu comecei dentro das entidades, eu fiz todo o trabalho dentro da Rodonéria e tenho buscado realmente trazer uma visão para o nosso setor e mostrar para a sociedade que o transporte precisa ser valorizado. O transporte, ele é muito significativo para a nossa economia, né? E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. Eu vejo que a gente tem mudado um pouco essa visão da representatividade do nosso setor, mas a gente precisa dizer, olha, o setor de transporte também é profissional, o setor de transporte também tem tecnologia, o setor de transportes também está à frente, porque por muitos anos ele ficou esquecido, ele foi, deixa lá, e tal. Então hoje eu vejo que principalmente essa geração mais nova que está assumindo as empresas, ela está vindo com essa cabeça também, e eu sou um cara extremamente adepto à tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, e tento trazer isso para dentro da nossa rotina, seja a Rodonéria ou para dentro do nosso setor. Então, eu acho que a tecnologia, ela eu não sou também cético em dizer, a tecnologia vai acabar com todos os empregos e tudo mais. Eu acho que não, ela vem para nos ajudar, ela vem para otimizar processos, Exato. Ela vem para otimizar custos, mas as pessoas, elas precisam entender que o ser humano foi feito para pensar. Não foi feito para ficar fazendo trabalho manual. Exatamente. Então, o trabalho manual o robô vai fazer. Então, a gente precisa aprender a pensar, aprender a ser estratégico, aprender a planejar. Essa questão que nós precisamos, porque a máquina, ela é algoritmo. Sim. Então, você codificou o algoritmo ali, ele vai seguir aquilo que você... Mas ele não pensa, pelo menos ainda. Tu deixa a máquina fazer a operação e cuida do estratégico. Exatamente. Isso é legal porque, assim, a gente, da nossa tecnologia, tu já conhece a nossa tecnologia, e vem justamente para isso, para que eu possa deixar, por exemplo, o gestor de frota cuidar mais do estratégico do que ele ficar no operacional cruzando planilha. Sim. Né? Então, essa é uma ideia. Mas, Luiz, te agradecer por participar com a gente aqui no GoBrax Academy. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. A nossa casa. O convite foi feito também para nossa outra casa lá, né? E eu gostaria que tu deixasse um recado aí para quem te segue nas redes, seja da Conjovem. Então, se quiser deixar um recado pro pessoal aí, fica à vontade. Obrigado. Quero agradecer também pelo convite. Para mim é sempre uma oportunidade estar falando do setor de transportes, falando um pouco da minha história, falando da história da minha família. E eu queria deixar uma mensagem para vocês para não desistirem do nosso setor. O transporte é um segmento muito rico, um segmento de muitas oportunidades, onde a gente precisa mostrar, principalmente para essa nova geração, que nós temos sim como fazer diferente e também não esquecer que o valor do nosso trabalho precisa ser mostrado para o nosso cliente. A gente precisa fazer com que ele entenda que o nosso serviço ele tem um valor muito alto, muito significativo, e isso só vai passar pelas pessoas estarem qualificadas e pelas pessoas que acreditam no nosso setor. Então, assim, não desistam, enfrentem, os desafios são grandes, mas nós temos tudo para vencer. Legal, Luiz. Luiz, muito obrigado pela aula. Queria poder ter um tempo a mais aí para a gente conversar, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aí uma resposta para nosso time. Teremos sim. Obrigado. Tá bom, brigadão.